Senhor Jesus, eu estabeleço teu reino agora nessa conexão, nessa ligação. Senhor, fala conosco através do teu filho amado. Senhor, unge os lábios dele com a sua tenaz. Fala conosco, Senhor, trata aquilo que precisa ser tratado. Queremos ouvir tua voz, queremos ser ministrados por ti através do teu filho, Senhor. Conectamos agora, Senhor, essa meditação e estamos à sua disposição. Conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá no capítulo 18 de Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E, se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisas tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderá parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve os meus acusadores estão dizendo, acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasse deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres ficam sem filhos e viúvas, que os seus homens sejam mortos, e os seus rapazes sejam mortos pela espada da batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles. Pois cavaram uma cova para me capturarem, e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as conspirações para me matarem. Não perdoe os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados.
sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Glória a Deus, vamos lá para o entendimento. Aqui no versículo 1, 2, 3, 4, muito conhecido esses versículos, né? Vá à casa do oleiro, eu virar minha mensagem. Qual a mensagem? Deus ia passar para ele. Então ele viu lá o oleiro trabalhando. Mas quando o vaso que o oleiro estava fazendo se estragou em suas mãos, o que ele refez? O que ele fez? Mudou outro vaso, de acordo com a sua vontade. Ou seja, isso é o que Deus faz com a gente. Quando a gente entra por caminho torto, Deus, ele não vai tentar, como se diz, corrigir a gente. Ele vai quebrar a gente e vai fazer a gente renascer no novo caminho. Né? Porque se a gente tem um vaso que está torto, mesmo que você consiga moldar ele, ainda vai ficar um defeito. Não dá para moldar um vaso novo com defeito. Então, o que ele está fazendo ali, ó, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Não é o mesmo vaso, é outro vaso. Isso é que Deus faz com a gente. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, praticamente a gente é quebrado e refeito novamente. Um detalhe que eu acho que todo mundo já ouviu sobre essa palavra aí sobre vaso, é como que é feito um vaso, né? Que coloca em cima de uma roda e fica girando. E o detalhe disso é que não se consegue moldar um vaso por fora. A gente só consegue dar forma para o vaso colocando a mão dentro do vaso. Então, a forma que é dada ao vaso é de dentro para fora. A parte de fora apenas para sustentação. Mas a forma dele é feito de dentro para fora. Isso é que Deus faz com a gente. Ele molda a gente de dentro para fora. Muda o nosso coração. E aí depois vem Deus, ele começa a falar com Jeremias sobre o que acontece quando as pessoas estão em caminhos errados e que se arrependem. Quando as pessoas estão no caminho errado, que está predestinado à destruição, e se arrependerem, Deus vai livrá-los. E o contrário também acontece. Quando as pessoas estão no caminho certo, e recebem as bênçãos de Deus, e muda de caminho, as bênçãos mudam também. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Aí eu falei, será que Deus ele muda de ideia? Não, ali na palavra ali, ele não está falando que muda de ideia. Ele está expondo o que vai acontecer quando as pessoas se desviam do caminho. Se você estiver no caminho errado e mudar para o caminho certo, no caminho da palavra de Deus, no caminho da vida, né, no caminho de Jesus, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador e andar conforme os seus mandamentos, seus decretos, com certeza vai receber bênção. Então você mudou. Ali Deus só está falando o que acontece quando a gente entra no caminho errado e quando a gente anda no caminho certo, que a gente pode se arrepender e mudar o destino da gente. Não é um destino já decretado. A gente é que decreta o nosso destino. Mas Deus já está estabelecido isso aí. Ali ele faz uma comparação no versículo 10. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderá parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Deus está nesse versículo comparando a fidelidade da natureza com a fidelidade do seu povo. Ou seja, se a neve e as fontes não abandonam sua função natural,
Por que o povo de Judá abandonaram ele? Sendo que a fonte de vida era para eles. Esse versículo aí mostra o contraste entre a fidelidade da criação e a fidelidade humana. Deus está dizendo que até as forças da natureza obedecem ao seu propósito. Mas o povo de Judá, o abandonou para seguir ídolos e os seus próprios caminhos. Na natureza, as coisas sempre seguem o seu curso estabelecido por Deus. A neve cai das montanhas, os rios continuam correndo, o sol nasce e se põe todos os dias. Esse é o que foi estabelecido por Deus, é o curso natural das coisas. Isso nos lembra que Deus é constante, fiel e imutável. Ele estabeleceu aquilo e aquilo será. Se a criação não falha no seu propósito, por que o ser humano falha em permanecer em Deus? Se as pessoas estão em Deus, como é que pode falhar? Quem quer seguir o seu próprio coração. Então, eu tenho uma pergunta para o próprio coração. Será que eu tenho fluído como uma fonte fiel? Como as neves que caem das montanhas, os rios continuam correndo? Será que eu tenho fluído como uma fonte fiel? Ou me desviei do meu propósito como o povo de Judá? Hoje, muitos se afastam de Deus por distrações modernas, por exemplo, redes sociais, entretenimentos, ativismo vazio, trocam a verdade pela relatividade, trocam a presença de Deus por ocupações, prazeres passageiros, esquecem das fontes puras e buscam cisternas rachadas. Peraí. Queremos estar sempre na presença de Deus, mas a pergunta é: estamos caminhando conforme a sua palavra? Estamos sendo como Jesus? Será que estamos sendo como Jesus? Caminhando como Jesus? Como ele gostaria que nós caminhássemos? Clamamos pela volta de Jesus, mas quem tem certeza que será salvo? Ontem, no curso da resolução de todos os homens lá, até o pastor perguntou lá, colocou uma questão. As pessoas vão no culto de quinta e domingo e acham que é suficiente. Será que isso é realmente suficiente? Será que falar, eu estou salvo porque eu vou lá no culto de quinta e de domingo? Não, a gente tem que buscar muito mais a Deus. Ali é apenas um momento que você pode ir no quinto e domingo, mas no dia a dia a gente tem que acordar com Deus, passar o dia pensando em Deus e dormir com Deus. Deixa eu ver mais aqui. E depois de tudo isso, aí vem o povo lá de Judá, queria calar Jeremias, porque Jeremias estava trazendo a verdade, estava trazendo a palavra de Deus, a verdade. E como em outros capítulos que nós vimos atrás, não lembro agora qual o capítulo que era, que o povo estava condenado porque estava acreditando em falsos profetas, né? Os profetas estavam falando mentiras, estavam falando que tinha paz, que estava tudo bem, em meio à idolatria, em meio a vários pecados. E ainda ali estava continuando ainda. Como Jeremias trazia a verdade de Deus, eles procuravam matá-lo, queria calar a boca dele, que a verdade estava ferindo o povo de Judá. Eles queriam permanecer no pecado. Então estava tramando contra a vida de Jeremias. E aí, nos últimos versículos, Jeremias já está apelando para Deus, né? Pelo juízo de Deus, porque Jeremias estava trazendo a palavra de Deus e o pessoal estava tramando contra ele. Então ele clama para Deus para trazer justiça pela vida dele, para salvá-lo e trazer e levar para eles o que Deus tinha falado lá logo no começo lá. Se o povo está pecando, traga destruição contra eles. Basicamente é isso que eu entendi da palavra de Jeremias, o capítulo 18. Meu amor, quiser comentar alguma coisa?
Pode abrir o microfone e falar. Ou alguém quiser falar também. Quando nós falamos em vaso, né, olaria, né, o vaso que ele precisa ser, quando tem uma impureza ali no vaso, um cisquinho, uma pedrinha que não compõe a matéria-prima, né, que é a argila ali, por exemplo, ele precisa ser desmanchado para fazer de novo. Não tem como um vaso ficar intacto se ele tiver com contaminação, né? É uma contaminação da matéria-prima, não deixa de ser, porque é um cisquinho, é um pedregulho que não está deixando a massa ali homogênea, né? Então, ele precisa ser quebrado. Então, a gente já fez uma dinâmica uma vez, né? Em alguns lugares. Então, você pega o barro, aí coloca a água, dissolve ele de novo, né? Quebra, e aí você vai com a mão, assim, tirando. Bem, assim, devagarzinho e com muito... No tato, é na mão. Não tem como você fazer o vaso, limpar o vaso mecanicamente. Tem que ser no tato, sentindo. Porque quando você faz assim com as mãos, com a ponta dos dedos, aí você sente a textura. E aquilo que não condiz com a textura original, que é o barro, você sente na mão. E aí você tira e passa no papelzinho e limpa. Não tem como você pegar o vaso que está com pedregulhos, colocar numa máquina, apertar um botão e esperar que ele fique purificado. Tem que ser na mão, no tato, né? Então, Jesus faz assim conosco, por isso que ele traz, desce a casa do oleiro, porque é o oleiro que vai colocar a mão no barro, que vai tocar, que vai fazer essa seleção, vai fazer essa purificação com a mão, não é através de uma máquina ou de um botão mágico, né? E é assim que o Senhor faz conosco, ele toca em nós. Quando tem algo que é impuro na nossa vida, ele toca, ele não destrói, joga fora, ele toca para limpar. É assim que nós somos moldados e às vezes a gente acaba, o Senhor transforma a gente em um outro modelo de vaso. Ele quebrou um e aí, não, agora eu vou fazer você de outra maneira. Então ele reconstrói, né? Ele desmancha aquilo e faz um vaso novo, ele não faz remendos, né? E é isso que eu queria falar hoje. Amém. E na parte final da construção do vaso, Deus vai mudando a gente, né? O oleiro, ele vai mudando o vaso, de dentro para fora. Coloca a mão, vai mudando, vai ficando certinho, vai girando. E na velocidade correta, porque se você for muito rápido ou muito devagar, não consegue dar a forma ideal. Então, ele vai mudando. Jesus vai mudando a gente. E no processo final, quando o vaso já está de acordo, na forma perfeita, como Deus deseja, aí ele vai para o fogo. Ele vai para o fogo e vai ser queimado. E ali, quando a gente vai para o fogo e vai ser queimado, é onde a gente vai estar definido já. Ali já não é mais possível da moda, porque forma, porque nós já estamos formados, já vamos receber o conteúdo. A gente vai se encher do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche-nos. E ali não tem mais jeito. Já somos de Deus. É muito lindo isso aí. Essa é a parte que todo mundo quer, né?
a parte do fogo do Espírito Santo. Senhor, me enche, me enche, me enche, me queima, 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 né? E aí a gente não quer passar pelo processo do molde, da purificação, a gente já quer pular as etapas. A gente quer que tenha o fogo do Espírito de Deus para queimar a gente, sem a gente ter tomado forma antes. Já pensou? Só que o Espírito Santo não vai encher a gente se a gente estiver com defeito, né? Então tem que ir lá no processo inicial, dar forma pra gente. Forma a gente como tu queres que a gente seja. Não do jeito que a gente quer ser. Não é a gente que define. É Deus que define a gente como a gente quer que seja. O problema é que a gente quer moldar, a gente quer se moldar conforme a nossa vontade, conforme a vontade da carne. Mas não é a vontade da carne. É lá de cima. É a verdade, Dex. Né? Às vezes a gente quer... existem vários tipos de vaso. Tem o vaso que fica na natureza, o vaso de barro ali, né? Tem o vaso que é de plástico, que ele não pode tomar sol, senão ele racha. Tem o vaso que é de ouro, de cristal, que ele fica em ambientes específicos. Então, cada tipo de vaso vai ter o seu ambiente. Não dá para a gente querer estar habitar um local que a gente não foi construído para aquilo. Às vezes a gente quer tomar o lugar de outras pessoas, às vezes a gente quer estar em palácios, ou às vezes a gente quer estar no tempo, às vezes a gente quer estar em missões no tempo, só que aí a gente é um vaso de cristal e não pode tomar sol. Às vezes a gente é um vaso de ouro, de cristal, e quer ficar em ambientes de crime. Então, cada tipo de vaso precisa estar no seu ambiente certo. Não adianta a gente querer tomar a posição de outro vaso. Não vai dar certo, vai dar ruim. Você pegar um vaso de plástico e colocar no tempo, ele vai rachar, porque o tempo, o sol vai ressecar ele. E se você pegar um vaso de ouro e colocar num lugar de poeira, de terra, ele vai desaparecer. O ouro não vai brilhar, porque vai ter tanta poeira que vai esconder ele. Então, cada vaso tem o seu ambiente. Cada vaso foi criado para um tipo de ambiente. E nós precisamos permitir que o Espírito de Deus nos coloque no local que a gente foi criado. Só que vaso de plástico, vaso de ouro, vaso de cristal, não dá para ser moldado com as mãos. Somente através de forma. Só que o vaso que é moldado pelas mãos são únicos, seres únicos, vasos únicos. Assim como nós somos únicos. Deus fez a gente dessa maneira. Amém? Amém, é isso aí. Deus abençoe. Vou fechar aqui que eu preciso sair. Então tá bom. Agradeço vocês por mais uma live e sigamos em frente. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.